Olá, pessoal, estamos aqui retornando com a nossa live hoje, sexta-feira, essa sextona. Hoje a gente vai receber o Dr. Aldo Santos aqui. Como eu já falei, a gente está aí na nossa tentativa de conexão. A internet hoje tá meio complicada. Eu já tirei até os fones para ver se pode prejudicar um pouquinho a nossa conexão. Tenho certeza que vai dar certo para a gente poder falar de um tema bem legal que hoje a gente vai estar abordando, né? Sejam os descontos nos aluguéis, sejam os descontos nas mensalidades das escolas. Então, fica coladinho aí com a gente que a gente vai estar mandando aí para vocês todas essas novidades. O doutor Aldo já está por aqui. Tudo bem, Aldo? Será que agora vai? Eu tirei o meu fone, porque às vezes o fone dá uma complicadinha aí de conexão. Então, pode ficar você com o fonezinho e eu vou ficar assim, sem os fones. Boa noite. Agora sim, podemos nos cumprimentar com toda a devida forma correta de ser, né? Então, boa noite. Bem-vindo por estar aqui na palma da mão com a gente, hoje nessa sexta-feira. Todo mundo retornou aqui para a live, isso é muito legal. Muito obrigada a todo mundo que... Opa, minha bagunça. Todo mundo que voltou por aqui. Aldo, você estava falando das famílias, hoje é aniversário da sua irmã, parabéns para ela. A gente adora a Agnes, vocês são uma família bem unidos, ela está sempre junto com você e a sua família e sua mãe, então quero deixar aqui já registrado o meu feliz aniversário para ela, viu? Olha, muito obrigado. Uma vez mais, boa noite à família Vanucci, uma boa noite à família Capô de Casa, à família Bartolotto que está assistindo, à família Santos Pinto, com meus primos, tias por todo o Brasil, a minha irmã em especial que faz aniversário hoje. Ela desde cedo já estava perguntando que hora nós poderíamos cantar o parabéns. Eu falei, ou antes ou depois do Na Palma da Mão. E aí eu trouxe ela para participar, acho que ela já entrou aí, já está dando tchau. Ai, que Então, delícia. Parabéns para você, Agnes. Esse programa, ele está conseguindo fazer uma coisa muito importante. Eu já falei isso para você nas outras 2 vezes que eu participei, que é unir as famílias, unir as pessoas que estão distantes por conta do momento necessário da pandemia. Mas nesse vídeo, pelo menos por 1 hora, às vezes 1h15, quando cai e continua, as pessoas se comunicam, se falam, matam a saudade, ao menos no visual. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite e vamos participar. Certamente hoje vai ser um programa sexta-feira à noite, olha só. Olha só. Nós vamos aí bater um papo com certeza tarde, bacana. Que hoje o Aldo ele vai ter vários amigos inimigos, a gente vai brigar aqui, ainda bem que a gente está à distância, não está no estúdio, porque o negócio ia virar de um jeito. A Adriane já entrou por aqui, está dando parabéns para sua irmã, Érica Varela, esposa do Rafael Vita, Luciana Martins. Mostra na palma da mão. Ai, tá atrás do Aldo lá. Aqui, ó. Eu tive até que mudar um pouco a posição. Quer dizer, a minha produção, ela chegou aqui uma luz que está bem direcionada em mim, suporte para o celular, giraram a cadeira um pouco para mostrar aqui, ó, na palma da mão. Que lindo, aqui, que lindo. Tá aqui, ó. Muito legal. Os convidados, o Rafael Vita aí. Rafael Vita chegou por aqui também. Enfim, nós vamos hoje falar sobre os descontos das mensalidades, alguns descontos de aluguéis. A gente já bateu um papo hoje, mas antes a gente também quer parabenizar, né, o reverendo Milton, que é um dos conselheiros da Santa Casa de Santos, que hoje assumiu, né, o Ministério da Educação. Então, vamos aqui já deixar o nosso recado, que o reverendo Milton tenha toda aquela aquela inteligência, serenidade que é peculiar dele já, né? Ele é um ser humano tranquilo, sereno, inteligente, que ele possa levar isso lá para o Ministério e que a gente possa efetivamente, a gente estava aqui semana passada, na terça-feira, a gente estava cobrando uma posição aí do presidente, então todo mundo que acompanha aqui a gente estava falando, estava questionando que o presidente precisava colocar, repor, né, o quanto antes alguém capacitado, e ele vice-reitor do Mackenzie,
enfim, ter um currículo limpo, íntegro e que ele possa aí colaborar com essa gestão, né? Nós, há pouco tempo, nós temos um grupo de trabalho, um grupo no WhatsApp de trabalho, e o provedor Ariovaldo Feliciano, muito feliz com a nomeação do reverendo Milton Ribeiro, conselheiro da Santa Casa de Santos. É certamente um nome adequado, um homem sereno, tranquilo, e que terá que ter muita calma, porque a gente sabe que qualquer pessoa que figurasse nesse posto, ela sofrerá ataques de todos os lados da mídia, alguns contra, alguns mais contra ainda, poucos a favor, mas a Santa Casa de Santos está muito feliz, certamente, com a nomeação de um conselheiro seu para um cargo tão importante que é o Ministério da Educação. Então, desejamos a ele, com certeza, toda a tranquilidade que ele já tem para que ele possa desenvolver um trabalho à frente desse ministério tão importante. Sem dúvidas. Bom, já demos nossos recados, parabéns para todo mundo. Aldo, o assunto é interessante. Antes da gente entrar na pauta das mensalidades, hoje você me mandou um material, um e-mail, que a gente falou na outra semana. Sim. Que foi o tema, foram os aluguéis, né, os contratos de locação. E você hoje me mandou um e-mail, eu fiquei até emocionada, assim, que a gente acaba descobrindo que existe gente... Bom, a gente sabe que existe muita gente honesta, mas a gente ter esse contato, né, a gente não perde a esperança de que as pessoas não querem usar esse momento trágico, esse momento onde as pessoas estão, né, todas vulneráveis para tirar leite de pedra mesmo, né? É verdade. Nós falamos aqui na última live sobre contratos de locação e eu mencionei para você um exemplo. Eu até falei que era 286, na verdade R$ 330 foi o valor que o inquilino desse cliente que eu assessoro disse que precisava nesses meses, enquanto ele estava com o contrato de trabalho dele suspenso. Então, meu cliente, neste mês, no começo do mês, mandou para ele de novo, né, a forma, a proposta para que ele continuasse como inquilino dele, porque é um bom inquilino. E a resposta dele, você viu, eu preservei o nome dele, mandei para você, ele falou, não aceito, porque já retomei ao meu trabalho normal. Então, ele aceitou já esse mês, mesmo o locador tendo oferecido para ele a oportunidade de continuar com um valor reduzido da locação, ele disse, muito obrigado, não preciso, agradeço a compreensão, mas pode voltar ao valor cheio que eu já estou conseguindo pagar. Isso é inédito, de verdade, né? Isso é inédito. Isso é de verdade. Aquelas histórias que a gente vê que o pessoal acha a carteira com dinheiro na rua e devolve, né? É bem isso, né? É verdade. Mas isso mostra que no meio da pandemia ainda temos esperança. Basta as pessoas respirarem um pouco, pensarem, ponderarem muito, que certamente os caminhos serão encontrados. Nesse caso, um caminho muito bacana, uma comprovação, um bom inquilino que nunca atrasou e uma vez mais comprovando o seu caráter, né? No momento em que fala, não preciso mais do abatimento porque eu já retomei as minhas condições normais ao tempo em que ele fez o contrato de locação, ele retomou agora aquelas condições, não precisando mais do desconto. Isso é muito feliz, isso é muito bacana. Muito legal. E agora pausa para o momento fofura, porque a Alice Bartolotto Santos entrou e ela fala, oi, papai, amo você. Aí não dá, né? Aí é um momento muito, muito apaixonante. Estou aqui com a mamãe. Olha que delícia! É gostoso isso. E olha, eu tenho certeza que é ela quem está escrevendo, viu? Nós estamos incentivando ela a escrever. Certamente vai aparecer daqui a pouco alguma letrinha. Daqui a pouco pode ser que apareça alguma letrinha errada, mas ela vai continuar se esforçando porque a gente assim incentiva. Muito legal. Ó, a Ju Paleixo, ela está falando, ainda existem pessoas com empatia e honestidade. Sim, existe muita gente honesta. É isso que a gente quer passar, né? Que existem muitas pessoas honestas. Existe muita gente que quer se aproveitar desse momento de vulnerabilidade e tirar aí uma vantagenzinha, né? A gente usou o termo aí da lei de Gerson, né? Que no Brasil é muito comum, que as pessoas querem tirar vantagem. Às vezes nem está desempregado, mas porque é profissional liberal, acaba falando que está desempregado.
Isso também acontece com as mensalidades escolares, né? As escolas, elas, muitos pais estão pedindo a redução nas mensalidades por diversos fatores, né? E aí, na semana passada, a gente ia começar esse tema, mas aí acabou o nosso tempo, então deixamos um programa inteiro só para falar sobre isso, Aldo. Um programa inteiro para arrumar confusão, né, Fernanda? Vamos lá. O mais importante aqui é que nesse bate-papo, quem ainda não acompanhou uma live em que eu participo, que está me conhecendo agora, certamente já vai entender que em momento algum aqui eu tenho a intenção de ser professor. Em momento algum esse nosso bate-papo ele terá o caráter de doutrinador, enfim, em nenhum momento eu quero aqui dar aula de coisa alguma. E sim, mostrar o meu ponto de vista dentro do nosso Estado democrático de direito. E o meu ponto de vista, é óbvio, ele é carregado com a minha vivência. Assim como cada um que chegar aqui e expuser o seu ponto de vista, vai trazer a sua vivência. Então, acho que isso é o grande... E é bom, Aldo, porque a gente sempre fala que o Na Palma da Mão, ele é um programa opinativo. Eu tenho direito à minha opinião, você a sua, e todo mundo que está aqui embaixo tem direito à opinião, desde que todos se respeitem, né? Há um limite Exatamente. do respeito. Então, não é porque eu não penso igual você que eu vou te desrespeitar. Então, o nosso programa, ele é opinativo. E tem que ser assim. Até porque nesse assunto, né, de mensalidades escolares, se você conversar com 50 pessoas, certamente você vai encontrar neste tema, que é novo, você vai encontrar 50 opiniões diferentes, com alguns pontos iguais, alguns pontos que possam ser convergentes, mas muitas situações diferentes. Eu fiz algumas anotações aqui do que está acontecendo no Brasil, para que a gente possa começar a entender. Não vou mostrar nenhum gráfico para você. O Rafael Vita já falou que o Aldinho... Toda a terceira tentativa para ver se eu vejo O Rafael Vita já falou que o meu filho teria feito um desenho para mostrar hoje. Hoje não tem desenho, não. Mas olha só que interessante. Existem alguns projetos de lei federal buscando equacionar, assim como tem naquela questão da locação, buscando também equacionar, prefixar descontos para mensalidades escolares. O que eu acho de uma... É difícil pensar em você igualar escolas, por exemplo, de São Paulo, com escolas de Santa Catarina, com escolas de Minas Gerais, com escolas de Pernambuco, com escolas, enfim. É difícil você criar uma regra federal para dizer, olha, tem que ter um desconto X para as escolas. Porque cada escola tem um tipo de arrecadação, você tem públicos diferentes, algumas escolas têm laboratório, outras não, enfim. Eu acho muito difícil encontrar uma fórmula justa, né? Existem algumas leis estaduais, por exemplo, o estado do Ceará tem uma lei que está dando um desconto dependendo do grau de escolaridade, tem um tipo de desconto. O Rio de Janeiro, me parece, tem um projeto de lei que dá R$350 de desconto, se a mensalidade for acima de R$1.000. O estado do Pará também tem um desconto, buscando desconto dependendo da receita bruta de cada escola. E aí, quando você começa a aprofundar no tema, você já encontra pessoas dizendo o seguinte, olha, leis gerais sobre ensino compete à União. Essas leis são leis que podem ser tidas como inconstitucionais. Isso aí é mais a Assembleia de cada estado tentando mostrar para o seu eleitorado que está tentando trabalhar, enfim. A cada questão que você coloca dessa forma, você vai encontrar diversas polêmicas. E você vai entender porque eu estou falando de polêmica. Porque, num primeiro momento, né, eu vou deixar bem claro que eu respeito quem perdeu o emprego e está preocupado em pagar a mensalidade. Eu respeito quem é empresário que perdeu receita e está preocupado. Respeito quem tem a opinião no sentido de falar que, olha, eu contratei um tipo de serviço, estou tendo outro. A escola está tendo economia de luz, a escola se utilizou da medida provisória 936, que agora foi convertida em lei 14.020, que permite às empresas, de modo geral, suspender contrato de trabalho, reduzir jornada, enfim. Eu respeito quem tem essa opinião, dizendo que as escolas tiveram meios, como empresas, de reduzir os seus custos. Entendo de verdade. Mas, num primeiro momento, eu não vou falar o nome da escola que minha filha estuda,
Eu não quero deixar a minha opinião focada no exemplo que eu estou vivendo. Vou tentar ser amplo para que a gente possa entender, mas foi uma forma, como esse programa de opinião, uma forma como eu e minha esposa pensamos. Num primeiro momento, nós identificamos diversas escolas, outras diversas, falando, olha, vem para cá que eu dou 30% de desconto, vem para cá que eu dou 40%, outras dão a metade. E algumas dessas escolas captando clientela, mas ao mesmo tempo dando férias. Ou seja, nada oferecendo em troca de pegar um cliente, digamos assim, por uma mensalidade mais em conta. É evidente que na minha vivência eu não tive queda de receita, porque eu não tenho emprego, eu sou um profissional liberal. Eu não tive queda de receita na minha empresa. Então é evidente que eu não tive a visão de quem passou por uma ou por outra situação. Qual foi o nosso foco aqui em casa? O que é que a escola vai oferecer? Antes de eu me preocupar com mensalidade ou não. O que é que a escola está oferecendo? E nós tivemos uma resposta, a meu ver, uma resposta rápida, porque a Alice passou a ter aulas, ainda que não contratadas, mas passou a ter aulas por online, videochamada online, no aplicativo do Google. E certamente eu pensei aqui, esse aplicativo não foi doado para a escola teve um custo com isso. Certamente esse custo deve ter um custo por cada aluno que acessa esse link. Eu não sei se a escola, ou se as escolas, de modo geral, fugindo do exemplo para não ficar chato, né? Mas eu não sei se as escolas trataram com os seus professores computador novo para ter acesso, internet nas residências dos professores para que eles possam dar a aula que a escola está assim proporcionando. Enquanto eu estava pensando isso, eu vi diversas escolas e diversos pais, não estou falando em específico da escola da minha filha, mas eu já vi diversas pessoas que misturaram as suas vontades e passaram a tratar diretamente com a escola. Eu vi algumas escolas que não souberam escutar individualmente cada uma dessas pessoas que estavam passando por algum tipo de necessidade momentânea e algumas escolas passaram a responder de forma geral. Quer dizer, acho que faltou razoabilidade. Ficou genérica a coisa, né? Faltou razoabilidade, tanto quem estava pedindo algum tipo de desconto para expor a sua situação, e faltou também razoabilidade das empresas, não estou falando da escola da minha filha, estou falando de modo geral, faltou razoabilidade, faltou criar um canal de comunicação com aquele pai, com aquela mãe ou com aquele responsável do aluno, para que pudesse então entender e tratar aquele caso como deve ser tratado. Eu acho um grande equívoco tentar responder de uma forma única diversas situações que estavam acontecendo, ou ainda estão acontecendo. Só lembrando uma frase que eu tenho falado, todos nós estamos na pandemia, né, Fernanda? Eu não uso mais aquela frase, estamos todos no mesmo barco. Eu uso, estamos todos na pandemia, porque às vezes o que eu estou vendo é que é evidente que essa pandemia está mexendo com os nervos de todo mundo. Nós estamos ficando preocupados demais com algumas coisas. Muita gente tem muito motivo de verdade para ficar preocupado e não sabe o que vai acontecer no mês seguinte no seu emprego, na sua empresa, enfim. Mas faltou razoabilidade. Olha só, eu assisti uma palestra, tem umas 3 semanas, do professor Rolo, que é um advogado em São Paulo, ele é conselheiro da OAB São Paulo também, ele falou uma coisa que é muito importante. Atrás de cada contrato existem pessoas, né? E num contrato escolar, nós não estamos falando num contrato curto. Olha só, a criança entra lá com, às vezes, 2, 3 anos de idade, e ela vai sair da escola com 16, 17. Então, nós estamos falando de um contrato, né? Nós estamos falando de um contrato que vai levar uma vida. Quer dizer, será que já era o momento para perder todo tipo de diplomacia e partir para a justiça? Será que era o momento? Ah, não restou alternativa, não tinha como pagar. Vamos lembrar que o não pagamento da escola não é motivo para o aluno sair da escola. A escola não pode tirar o aluno. E haverá uma restrição na rematrícula, mas a escola não pode proibir o aluno de frequentar ou de ter acesso às aulas. Então, acho que faltou um pouco, ou muito,
de razoabilidade, porque os assuntos se misturaram, e se misturaram de tal maneira que muitas pessoas foram ao judiciário dizer, olha, não consigo pagar ou não contratei isso. E eu imagino eu acho que a discussão que eu mais ouvi, Aldo, não foi nem a questão de não consigo pagar. Foi a questão de não ter contratado esse tipo de serviço. Isso, porque assim, isso. Para as crianças ainda pequenininhas, eu acho que não deve sentir tanto. Mas chega ali quinta, sexta, sétima série, onde já está começando um preparatório, né? Vai mudar para o primeiro colegial, primeiro, segundo, terceiro colegial, que já vai se preparar para uma universidade. A qualidade do ensino ficou muito fragilizada pelos aplicativos, até para os pequenininhos. Mas assim, você está pagando por uma carga horária que talvez você esteja cumprindo essa carga horária, mas não com a qualidade, e os seus filhos talvez não estejam absorvendo tanto quanto eles estariam na escola, né? A culpa é da escola? Não. Mas assim, eu vi muitas pessoas brigando por isso. Então, talvez tivessem que ter sido também reorganizadas as aulas, já que a gente vai fazer aula online, que sejam com menos alunos, mais horários. E aí, ok, não se muda nada, porque eu estou fazendo um esforço de dar aula para o meu filho, de completar isso para que ele não fique com o ensino fraco, mas eu estou vendo que a escola não simplesmente, tá? Também não estou colocando todas como vilão, mas a gente viu muitas, as universidades principalmente, chegar e falar, olha, é o horário, sua carga horária, tá aí uma senha, um login, você vai entrar, vai fazer uma universidade à distância, um ensino à distância, que a gente sabe que não é a mesma qualidade, ó, já vista que quando você vai contratar uma faculdade à distância e uma faculdade presencial é praticamente o dobro do valor. Então, tem que ter algum diferencial. Eu acho que isso que pegou mais, sabe? A qualidade caiu muito, porque as crianças dispersam, não tem aquela rigidez. Os pais tiveram... Você está em home office, e às vezes você tem que parar o seu home office para poder fazer a atividade da aula, não a atividade de casa, a atividade da aula, né? Os pais também tiveram que investir em computadores. Então, assim, eu tenho amigos que tiveram que comprar computador para filho, porque era filho pequeno, você, que não tinha computador. E aí não dá para você parar de trabalhar para sua filha ter que assumir o seu computador. Então, por exemplo, a minha professora de personal yoga, toda segunda, quarta e sexta de manhã é o meu horário. E é que eu sou uma pessoa flexível. Tem dia que ela me fala, eu estou desesperada, a Letícia vai ter prova. Então, ela não pode usar o computador para me dar a aula, porque a Letícia está em prova. Então, assim, e aí ela deixa de ganhar essa aula. Então, eu acho que... Ó, a Alice está falando, a aula não é legal, fica parando muito. Sim, muitas crianças na aula. Então, é isso. Eu acho que essa sensação que os pais começaram a perceber da fragilidade do ensino, e aí tem um outro exemplo muito próximo a mim. O meu cabeleireiro que faz o maior sacrifício mesmo, teve queda de receita, mas manteve ali, está fazendo psicologia com o maior sacrifício mesmo, as continhas dele ali todas organizadas. E ele falou para mim, Fernanda, eu não aprendi nada nesse semestre. E ele é super dedicado. Ele pega livros para ler depois, ele falou, mas é muito ruim, eu não estou conseguindo aprender. Então, assim, eu acho que nesse quesito é que entra, não sei se seria o desconto, a forma de compensação, mas as pessoas pensam em compensação o dinheiro, né? Talvez seja aí que estamos com um problema, né? Que a compensação... No quesito qualidade, Fernanda, acho que esse é um dos pontos mais importantes, né? É evidente que a qualidade caiu, e não caiu por culpa da escola, caiu porque ninguém estava preparado para enfrentar isso. Sim. Então, nesse quesito qualidade, qual seria a alternativa? Parar tudo? Ou continuar tentando encontrar uma forma que faça com que as pessoas e que os alunos não percam tanto tempo? Porque é evidente que em algum momento as escolas vão ter que fazer aulas extras, aulas de reforço para repor isso.
para não perder o ano, né? Existem até alguns políticos pensando em criar aí situações para ninguém ser reprovado esse ano. A questão nem é ser reprovado ou não ser reprovado, é como recuperar a qualidade. Então, neste ponto qualidade, se nós pensarmos que a qualidade é a retomada, você já tocou num ponto que eu já estou falando como se eu estivesse falando já perto das 10 horas. Porque é o seguinte, para nós pensarmos numa qualidade do jeito que nós imaginamos, e eu não sou educador, mas nós imaginamos que a qualidade é o retorno, de alguma forma, das aulas presenciais. Se não todos os dias, como estava acontecendo antes da pandemia, mas de alguma forma. Mas para nós pensarmos num retorno, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, nós certamente estamos pensando num retorno para um ambiente seguro. Um retorno para um ambiente seguro, eu imagino que as escolas terão que se preparar com compra de EPIs para os seus funcionários, com instalação de EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, para todos aqueles que estão frequentando ou que irão frequentar a escola, álcool gel, mais espaços para lavar as mãos, máscara para os seus colaboradores, funcionários de limpeza, termômetro para medir todas as pessoas, todas as crianças, de repente um médico de plantão, uma enfermaria. Então eu imagino que eu, por exemplo, pai da Alice, eu só quero que minha filha retorne para a escola, e isso eu falo porque minha esposa está de acordo comigo, eu não falo eu, nós falamos aqui, buscamos sempre uma mesma linguagem na educação, mas nós já conversamos que esse ano a Alice só volta para a escola, seja a escola, seja ela qual for, se a escola oferecer um ambiente seguro para nós, né? Nós podemos trabalhar desta forma, ou seja, para que a Alice retorne para a escola ou para uma outra escola, essa escola terá que ter um ambiente que nos dê segurança. E certamente essa escola também terá que fazer novos investimentos. Então, para se falar da qualidade, nós vamos voltar a falar do financeiro. E é por isso que lá no começo dessa nossa live, quando nós falamos aqui que o contrato de ensino é um contrato duradouro, eu acho que as escolas deveria a partir delas uma certa transparência naquilo sim. que é o seu custo. Eu não quero saber o quanto que a escola lucra, eu não quero, mas eu quero saber se dentro do custo que ela planejou inicialmente, quando ela me dá um preço de uma mensalidade, ela planejou um custo para aquele ano letivo. Por isso que eu acho irracional pensar em desconto de 30%, 40%, porque uma ou outra escola está tabelar dando. é impossível, né? Cada Tabelar escola tem um custo. Né? Cada escola tabelar é tem um impossível custo. Né? e tem um processo, e tem escolas que não oferecem praticamente nada, é só ali a educação, e tem escolas que têm uma estrutura estratosférica, né? Não estou falando só do ensino, não, de todas as atividades, enfim, mas não dá para tabelar. Eu acho que o que você falou é muito legal, ao mesmo tempo que eu tenho que ter a diplomacia, porque meu filho vai entrar lá com 2, 3 anos, vai sair com 15, 16, a escola também é meio a minha família, né? Porque os pais, eles procuram deixar em locais que eles têm confiança, ninguém vai deixar o filho, né, num local que você não tem confiança. Então, vira uma relação quase que familiar. E eu acho que isso para as escolas pequenas, né? Funcionaria, vamos pensar que isso funcionaria para as escolas pequenas. Se a gente pegar exemplos como colégios, e nada contra, mas a Não, Santa colégios Cecília, grandes. Colégios grandes também. O Carmo, esses colégios grandes, né? Que tem. Você não tem, acho que, tanto esse jogo de cintura de 1 a 1, entendeu? É um número de alunos muito grande. As universidades. Então, não sei, eu acho que talvez fosse bacana partir das universidades qualquer recompensa, por exemplo. Uma universidade, olha, gente, antes que todo mundo venha me pedir, nós fizemos um planejamento administrativo e financeiro e a universidade consegue dispor de 5% de desconto para cada um. Você soube de alguma escola que fez isso? Nenhuma. Eu também não. É Nenhuma. aí que eu falo. É aí que eu falo. E aí, talvez, um pelo outro, a pessoa se sente até envergonhada de pedir outro desconto, porque já lhe foi ofertado algum.
Ou aquele que de fato precisa do desconto, vai até lá, sim. agenda e explica a sua situação. Mas, parafraseando aquilo que eu falei há pouco do professor Rolo lá de São Paulo, advogado de São Paulo, que é conselheiro da OAB, atrás de contratos existem pessoas. E eu não estou percebendo, de um modo geral, não estou falando pontualmente sobre coisa alguma, mas eu não estou percebendo essa aproximação das pessoas. E o que eu estou falando, Fernanda, serve para escolas pequenas, escolas médias ou escolas grandes. Porque se eu entender que está faltando transparência na aplicação dos valores da mensalidade, se eu entender que não haverá investimento para o retorno, é evidente que o ano letivo de 2021 ele será importante para diversos pais, para diversos jovens universitários, E pensarem desafiador. qual foi a instituição que melhor ouviu os pais, qual foi a instituição que Ó, a melhor ouviu Simone os seus Lozada está alunos. falando. A Simone Lozada está falando que a escola da Lavínia deu desconto. Eu queria saber da Simone se foi proposto pela escola ou se houve alguma movimentação dos pais para que isso acontecesse. A Adriane, sua esposa, ela falou uma coisa bem legal também. As crianças menores de 3 anos, as escolas deveriam cobrar apenas uma taxa, porque não consegue realmente fazer nada online. Você não consegue pôr uma criança de 3 anos sentada na frente de um notebook, como ela completa aqui. Não tem como pagar R$ 1.000 para cima para as crianças não fazerem absolutamente nada. Em plena, né, pandemia, você também tem que ter, é um cliente. Existem algumas faixas de idade em que, de fato, a pandemia, ou esse formato eletrônico se mostrou inviável, né? Crianças de 2, 3 anos que iam para conviver, para socializar com outras crianças, ainda desfraudando, né? Então, a aula eletrônica, a aula online, ela se revelou absolutamente impossível de acontecer para esse formato. E aí deveria ter partido das instituições a proposta de falar, olha, para manter o professor, para manter essa estrutura, nós vamos propor o pagamento de um valor X, transparência, para que esse professor não seja prejudicado. Eu acho que esperar os pais reclamarem de que não está dando certo é que gera essa insatisfação que as pessoas Sim. pensam na qualidade. Reflexo, pensam nos valores. Se houvesse uma aproximação, uma transparência, informando especificamente para essa faixa, por exemplo, de 2, 3 anos, que o custo desse professor, ainda que ele seja mantido no seu emprego é de tanto, talvez as pessoas fossem se conformando. Essa ausência de transparência, ela leva as pessoas a um questionamento que aí transborda o que seria razoável e partem ou para a rescisão do contrato ou para o litígio judicial, né? Sim. Então, acho que, como eu estava dizendo há pouco, se não houver uma transparência nesse contrato, que nem é um contrato de uma compra de um refrigerante na padaria, é um contrato longo, é um contrato duradouro. Se não houver uma parceria entre as instituições, pequenas, médias e grandes, e os seus clientes, que são os alunos ou os pais dos alunos, se não houver essa aproximação com transparência, em 2021, certamente haverá uma mudança, e não haverá uma mudança por conta do desconto que uma escola ou outra deu, mas será uma escolha por uma opção, porque não foi atendido ou não houve transparência, olha só, de uma instituição que tem que ensinar. Nós estamos Sim. falando aqui de um contrato de educação, né? Sim. Então, a transparência deveria estar evidente em tudo. Repito, os pais não querem saber de lucro de escola, mas certamente, diante dessa ausência da qualidade daquilo que se contratou, as escolas deveriam se aproximar, sim, dos seus clientes e ponderar diversas situações. Ou nem que fosse para dizer, ou nem que seja para dizer o seguinte: olha, de fato, nós tivemos uma redução dos nossos custos, vocês em casa estão tendo aí um custo de energia, de compra de equipamento, mas um custo humano de algo que vocês não estavam preparados, que é ensinar de forma didática uma criança, um adolescente, acompanhar, né? Mas nós, na retomada,
apresentaremos os nossos custos, apresentaremos uma forma segura, os nossos investimentos, para que vocês Ou continuem com a gente. recompensar, né, da educação. Exato, exato. Essa ausência de transparência tem levado a diversos ajuizamentos de ações questionando o contrato pela falta de qualidade. A Simone Lousada, ela respondeu para a gente. Ela falou que a escola mandou um comunicado dando desconto. Então, parabéns para a escola. Porque foi uma sensibilidade que a escola teve de antes de todos os pais se revoltarem, porque é humano isso, né? E acaba aquilo que eu falei, acaba que a gente acha que a compensação é financeira. Então, assim, não tá me atendendo. É como você comprar uma bolsa de couro, chegar em casa e descobrir que ela não é couro, né? Então, você foi enganado, você está comprando um produto e não está tendo a qualidade do produto que você está pagando. E aí vamos além. É como você falou, nós estamos falando de uma instituição de ensino, né? Então, se for... Eu não sei, eu não tenho filhos, então, para mim é complicado até falar dessa situação. Mas eu acho que deveríamos passar por 2020, sabe? É porque realmente ninguém aprovou nada, aprendeu nada. E essa questão que está sendo debatida de possivelmente, dependendo do prazo do retorno, passar todo mundo por passar na escola, passar de ano, isso me deixa bem preocupada. Porque hoje, ainda que os jovens, as crianças estejam estudando, a gente já tem uma formação frágil, né? Que a gente sabe que a educação ela é ainda assim meio frágil. A gente pega aí um pessoal de universidade que não sabe escrever, né? A gente tem gente se formando na universidade que não sabe colocar um verbo, né? Para mim ainda, né? Até hoje é para mim, não conseguiu aprender. Então, você passar num ano em que ninguém estudou, porque ninguém estudou. São poucos os pais que pararam a vida para ensinar os seus filhos, né? São poucos os casos. Eu conheço, eu não tenho filhos, mas todos os meus amigos têm. Poucos casos. Você, Adriane, que se preocuparem assim, olha, eu vou recompensar, então vou ensinar a Alice a escrever. Eu estou exercitando o amor pela educação, porque isso também aconteceu, né? Aquele ano que as crianças falaram, eu não quero mais estudar, ficou chato estudar. Esse é um ponto que nós aqui nos preocupamos bastante, né? Até que ponto a gente iria insistir para que esse modelo vingasse aqui dentro de casa? Porque se a criança pega, de certa forma, ou perde o gosto da escola, ou perde o gosto do estudo, isso é muito ruim. Para recuperar isso é terrível, terrível. E apenas voltando na questão da entrega daquilo contratado, né? Eu escutei diversos relatos de escolas que continuaram mandando boletos de transporte, boletos de judô, de karatê, de natação, como se nada estivesse acontecendo. Num primeiro mês, relatos que eu escutei, os pais pagaram, não, coitado do profissional, tá lá. Segundo mês, pagaram. Chegou o terceiro mês, sem nenhum tipo de explicação justificativa ou indicação de que haverá algum tipo de compensação futura, partiu de muitos pais cancelar esses cursos extras, né? Uma vez mais, eu entendi que também, para esses exemplos que me passaram, faltou transparência também de algumas instituições, no sentido de informar, olha, esses cursos extracurriculares impossíveis de serem realizados nesse momento, não podem ser cobrados, né? Mas nós estamos falando aqui também, Fernanda, olha só, nós estamos falando de mensalidade escolar, né? Se nós tivermos agora um bate-papo mais social e nós olharmos quantas crianças, quantos adolescentes, quantos jovens do ensino público que não tiveram acesso a coisa alguma durante esse tempo todo, seja porque não tem um celular para acompanhar a aula, perguntou sobre o seja porque não tem computador para fazer isso, seja porque o Estado, a União, o município, enfim, demorou para dar um suporte nesse sentido. Então, assim, ainda que nós estejamos aqui tratando de um assunto referente à escola, mensalidade, nós estamos falando de uma minoria privilegiada que tem a oportunidade de estudar e ter acesso a boas escolas, né? Eu nem sei se eu estou preparado para falar sobre educação pública, né? Porque não é o meu dia a dia,
Mas eu lamento tudo isso que está acontecendo, não era para acontecer, porque isso trará realmente um atraso para o país. Não sei aqui dizer em quanto tempo a nação vai se recuperar desse atraso de educação. Esse atraso de educação, nós não sabemos quantas pessoas perderão o gosto pelo ensino, perderão o gosto por estudar, né? Ou de que forma irão repor tudo isso. Né? Isso é o pior de tudo. A Agnes falou que eles estão fornecendo material. Eu não sei se é o material para a escola pública, mas ainda assim deve, se os particulares, a gente está tendo toda essa dificuldade, imagine o pessoal das escolas públicas. A Ju a Leite, eu acho. A Juliana é minha prima, ela mora lá em Recife. Olha aí que bacana. O Brasil ela inteiro assistindo. Um beijo, prima. O Brasil inteiro assistindo na palma da mão. Ela falou que lá se chama Colar Colou. Olha só, e as pessoas estão deixando de assistir Claudinha Leite para assistir essa live aqui. Que bacana, Nossa viu? Senhora, nós estamos que bem, bacana. Hein? Nós estamos bem pra caramba. O Aldo aí fazendo audiência total. Mas o tema é muito legal. Os pais adoram esse tipo de tema, porque realmente afetou. É aquilo que a gente falou na outra live, né? Nas outras lives, a gente vem falando todos os dias. Ninguém estava preparado para uma situação de parar, né? Do mundo parar. Foi tudo muito novo. A gente vê filmes e a gente fala, ai, nossa, olha aquilo. Né? Hoje eu li uma notícia que na China já tem um novo vírus, e eu acabei não pesquisando, então não vou dizer se é verdade ou não, mas um novo vírus mais letal, mais forte ainda que o Covid, que em junho já acometeu e muitas pessoas. Até mandei a matéria para o doutor Alex Macedo, para o doutor André Sementini, para eles poderem ver e depois me darem um feedback, que eu fiquei já assustada. Então, assim, são situações também que eu acho que a gente tem que pensar com cuidado, porque ninguém imaginava, né? Ninguém ia fazer um contrato de escola prevendo que em período de pandemia seus filhos vão estudar dentro de casa, né? Então, que você tem que ter na contratação de uma escola particular um computador extra para atividades, caso necessite. Então, isso tudo nada tinha sido pensado, porque ninguém nunca imaginou que a gente ia passar por uma situação como essa. Fato aconteceu, estamos vivendo. Então, o que você falou e o que a gente tem falado desde o início é o bom senso, seja dos pais, né, que são os pagadores, quanto das escolas, que são os prestadores de serviços. Então, assim, o cara que tem condições de pagar, ainda que você tem, seu fluxo não caiu, mas é justo você pagar para o Aldinho a mesma mensalidade que você sempre pagou da escola? Não, o Aldinho não está absorvendo absolutamente nada, né? Então, ele tem que... O colégio tinha que ter tido essa sensibilidade de chegar na família e falar, doutor Aldo, dona Adriana, olha, a gente entende essa situação, né? E vamos ver como aconteceu com a Sandra. Olha, nós estamos propondo 10% de desconto para os alunos até 2, 3 anos, 15% de desconto acima, enfim, e esperar o feedback. Agora, ficou feio isso dos pais terem que ir, né, para brigar na justiça. Nós fizemos uma live aqui com a doutora Luciana, lá há mais de um mês atrás, onde tinha saído. Ela conseguiu 30% de desconto numa escola para um aluno que não tinha condições de pagar a escola, né? Os pais estavam sem condições. Então, aí começou toda essa discussão já há mais de 2 meses. Então, é só isso que eu penso, né? Que as escolas tinham que ter tido um pouco mais de sensibilidade, saber que o que elas estão entregando não é de qualidade. Eu acho que todo professor, todo mundo sabe que não é de qualidade. A Giovana Barbosa falou que ela... Por mais que estejam se esforçando, não é a qualidade que nós estávamos acostumados. Sim, Aldo. Assim, é o que eu falei. Eu quero me esforçar muito. Então, eu vou dobrar o número de professores, já que eu não estou pagando água, luz, como todo mundo fala. Mas não paga água, não tenho lanche, não tem... Então, ok. Então, para eu continuar recebendo o que eu recebo por um nome da minha escola, por um serviço de qualidade, então eu vou fazer o seguinte, a minha sala era de 10 alunos, agora nós vamos fazer 3 salas, né? 4 salas, 5 salas, e dividir esses alunos por sala, e vamos ter mais horários durante o dia
para fazer essas aulas. O que não dá é para a gente ver, por exemplo, a Alice, que é uma criança, colocar aí que tá horrível ver a aula, porque todo mundo deixa o microfone aberto das crianças e é aquela gritaria. Olha, tem comentário mais importante para nós do que o da Alice nessa live? É Não, verdadeiro. porque é verdadeiro e é o que ela está sentindo. E é aquilo que a gente está falando, é onde ela vai perder o interesse pela escola. É que ela é uma menina muito inteligente. A doutora Luciana Faria hoje também postou uma conversa dela com a sobrinha dela. A sobrinha dela de manhã, eu não aguento mais fazer aula online. Ela falou, então quer dizer que se te acordarem cedo para ir para a escola, amanhã você vai lá. 5 horas da manhã eu acordo e vou para a escola feliz. Então as crianças estão irritadas. Elas não estão dando conta. Porque elas estão sendo muito mais cobradas pelos pais, porque querem um resultado, né? As escolas estão passando o conteúdo e a coisa não está funcionando. A Ju, ela está falando, que a sua prima, que a filha está no 4º ano do cursinho, focada em medicina, o Enem sem data definida para esse ano, e isso é complicado. Você entendeu? A Giovana Barbosa pagou a escola adiantado por conta do desconto. Não tem o que fazer, né? Pois é. Na verdade tem, né? Ela pagou adiantado, não sei se é o último ano da escola, mas se o aluno, o filho ou a filha, continuar para o ano que vem, eu acho que ela tem uma grande chance de, ainda que não tenha recebido um chamado da escola, no momento que ela for negociar, porque ela foi negociar e pagou antecipado, ela tem que fazer lembrar que ela já apostou na escola antes mesmo disso tudo acontecer. Então, ela certamente, creio eu, terá um crédito para poder negociar para o ano seguinte. Agora, se ela entender que nessa negociação ela não está sendo valorizada como ela acha que deve ser valorizada, certamente é o que eu falei agora há pouco. 2021 será um ano de abertura para diversas opções. Qual é a escola que soube melhor, além de educar nesses tempos de pandemia, conversar com os pais ou conversar com os responsáveis pelos contratos de ensino? Ó, a Gi tá falando, não é o último ano dela, então tá aí uma oportunidade de no ano que vem ela lembrar, como Exatamente, você bem falou, a exatamente, escola, né? exatamente. A Simone Tedesco tá dando um socorro aí, deve estar tendo problema também nas escolas. A Alice, linda, ela fica irritada e ela falou que é a única que fica com o microfone fechado na aula, tá vendo? Ela tem. Mas a Alice tem que lembrar também que ela fecha o microfone, mas às vezes ela abre um pacote de bolacha na frente da professora. Então Ah, tá. o pai e a mãe tem que falar, filha, na escola você abre um pacote de bolacha e fica olhando para a professora? Não, papai, então não é a hora de abrir o pacote de bolacha, espera o intervalo, não é Mas tá verdade? vendo, Aldo? Então vocês estão tendo que fazer, é muito mais complicado, né? Tudo isso é muito mais, porque se vocês são muito atentos, mas tem gente que tá tendo realmente que fazer um home office pesado em casa, que não tá dando conta disso. Sim, eu fico com fome, ela começou, ela colocou. Você sabe qual é a preocupação, Fernanda? Eu vejo no momento da retomada, né? Algumas escolas na Coreia do Sul, algumas escolas na França, que já passaram pelo que nós estamos passando agora, ensaiaram um retorno gradual. Como a minha prima falou, algumas escolas fazem um grupo de alunos indo na segunda, quarta e sexta, outro grupo de alunos vai terça e quinta, enfim, cada escola, cada região vai tentar encontrar uma maneira que dê segurança aos alunos. Mas, como aconteceu na Coreia do Sul e na França, em algumas escolas, mesmo com a retomada, em um momento bem mais seguro que nós estamos vivendo, alguns contágios voltaram a surgir, aquelas escolas fecharam. Por isso que eu acho que nós temos que ter muita razoabilidade naquilo que nós estamos brigando agora, porque o ano não acabou, o contrato não acabou, e creio eu que as escolas farão investimentos para tentar dar segurança para esse retorno, e se esses investimentos se revelarem insuficientes, novos terão que acontecer. Então, eu acho, não é razoável, no meu ponto de vista, partir para uma guerra, partir para uma judicialização agora. Ah, mas eu não tenho condições de pagar. Você não vai deixar de estudar. Você vai ter problemas na rematrícula. Então, se não está conseguindo pagar, o momento agora não é para brigar, e sim para tentar criar
apesar Então, de a sua tudo, sugestão é que, se caso a escola não esteja dando desconto e o pai, ele realmente, né, realmente ele não tem condições financeiras, tá passando aí todo esse problema de desemprego, enfim, ele pode ficar sem pagar o ano letivo ele não pode ser e impedido de estudar. A ele criança não não pode pode ser ser impedido. impedida. Não Porque, pode. porque tem, nas universidades, por exemplo, algumas universidades, elas não deixam assinar, ou A você não conta como, catraca não conta como matrícula, como é um aula, constrangimento, a meu ver, indevido. e aí É um você constrangimento reprova por indevido. falta, não é isso? Você acaba não Então, podendo participar. esse é um constrangimento indevido. Eu aqui não estou no dia a dia das universidades, não consigo te dar uma opinião. Eu não gosto de sair opinando todo o Tá. assunto, toda a Mas, por bola que sai exemplo, nessas pingando, eu não gosto de videoaulas, sair opinando. nas videoaulas, a escola poderia não mandar o link da aula Não para. pode, Não não pode. pode, não Tá, pode. A meu sentir, não tá, pode. Se há um atraso, a escola tem que cobrar o atraso com uma ação de cobrança, uma ação de execução do contrato, mas não criar uma situação vexatória para aquela criança, para aquela família. tá. A meu ver, esse Isso tipo de atitude seria. seria ilegal. Entende? Isso é importante porque os pais ficam desesperados, né? E aí a Exato, primeira exato, entra num exato. pânico, então também, se não conseguir pagar, eu acho que tudo é conversar também, né, Aldo? Ó, vamos tentar aí, me empurra para mais 1, 2 meses, eu te ajudo, você me ajuda, porque como você bem falou, nessa participação de reunião que você teve, é um contrato longo, né? São Longo, relações que vão se acontecer aí renovando. São relações que vão se sempre. renovando, né? A Agnes está falando que as crianças estão sofrendo muito. A Ju, sua prima, é fã da Alice. A Beth, ela está falando, é difícil manter a concentração de crianças tão pequenas por tanto tempo. A Fernanda Yumi fica incomodada com o barulho. Deve ser a filha Olha, dela? não é só para as crianças, né? E aí, Fernanda, você só me orienta no tempo, porque nós começamos depois das 9, né? Então, estou Isso, isso, preocupado isso. com o tempo aqui. Quando aparecer É, aqui 2 minutos, ele me dá uma regressiva, eu te falo. então, tá bom. É, para as crianças, é evidente, imagina, crianças são superativas, graças a Deus saudáveis, têm uma energia enorme. Falar que elas têm que ficar sentadinhas ali das 3 às 5 e depois das 5h30, 6h30 é algo realmente muito complicado. Mas não é complicado só para as crianças, né? Nós, do mundo jurídico, estamos recebendo diversos vídeos, porque agora os julgamentos estão também acontecendo nessas modalidades virtuais, seja pelo Zoom, seja pelo Microsoft Teams, enfim, e nós estamos percebendo pessoas concursadas, eu não vou falar o cargo aqui, mas participando de um julgamento ao vivo e dormindo. Ora, dormindo ao vivo. Gente! Entra no Migalhas, né, no site Migalhas, você vai ver, tem diversos vídeos. Ora, se Nós uma vimos, rodou pessoa... essa semana passada uma reunião, acho que de médicos ou de alguma coisa assim, e o cara tava, tipo, se trocando, ficou nu na frente da reunião do Zoom, porque ele não Até percebe. parece, até parece algo montado, parece um desses Mas, vídeos, desses né, grupos e Porta foi dos todo mundo, Fundos quando e ele tudo foi mais. começando a tirar a roupa, sabe quando todo mundo foi parando e falando, meu, isso não é possível que tá acontecendo, né? É O tudo muito Fábio novo, Pochá, a Fernanda. mulher dele passou atrás de uma live dele, a mulher do Fábio Pochá só com uma toalha na cabeça. Enfim, porque estamos em ambiente de casa, às vezes a gente se distrai. E estamos em casa, né? O Fidel tá aqui do meu lado, eu já dei umas 5 olhadas aqui para ele. Na TV nós não teríamos feito isso até agora. Nós estaríamos durinhos ali olhando para a câmera, né? Então, os Exatamente. ambientes, eles nos deixam mais flexíveis. E aí você conseguir fazer todo mundo parar atenção. Agora, numa audiência, dormir é pesado. Você imagina, uma audiência, você comeu lá uma coisinha leve, uma feijoada numa quarta-feira e vai a 1h da tarde fazer uma audiência ao vivo com 6 pessoas falando e você esperar a sua vez para falar, se uma pessoa que está acostumada a participar de sessões solenes não está conseguindo se concentrar, o que nós conseguirmos fazer com que as crianças absorvam será ótimo, porque exigir delas também, eu até falo às vezes aqui em casa,
não tem como exigir tudo, né? O mais importante é que não perca o interesse pela escola. Eu penso isso. Esse é o mais Isso importante. me dá muito medo. Se perder o interesse pela escola, até recuperar o senso de importância disso vai demorar muito. E nós sabemos, Fernanda, que isso está acontecendo com milhares de crianças por esse mundo afora. Será realmente um momento de grande atraso se nós não conseguirmos repor aulas, buscar qualidades, criar atividades lúdicas ou outras atividades que possam trazer as crianças para o interesse ao ensino, interesse ao estudo, porque de fato tem sido, se é um desafio para os pais, se é um desafio para as mães, né? Pais, mães, educarem os seus filhos, é um enorme desafio para essas crianças também tentarem se concentrar e no momento, por exemplo, daquilo que eu estou vivendo, a Alice está sendo alfabetizada. Então, não é o momento para apertar demais, é um momento para tentar incentivar ao máximo, participar de vez em quando, como a gente percebe alguns pais participando, pai e mãe participando, mas esse é o momento, né? Qual é a regra para esse momento? Tem regra? Tem bula para esse momento? Não tem. Então nós temos que, cada pai, cada família tem que ir sentindo, e acho eu, o mais importante é fazer com que seu filho não perca o interesse pelo ensino, independentemente da idade, independentemente do desafio que a criança ou que o adolescente esteja participando no momento, o momento é de não perder a vontade, é de encarar esse desafio, porque nós vamos passar por ele. Como diz a Giovana aqui, ela fala que a escola parece que virou castigo, né, para as crianças. Olha, você está de castigo, senta lá e vai assistir a aula. E isso a criança absorve muito bem, né? Como um castigo mesmo. A Agnes disse que já falou até com a psicóloga da escola que realmente está complicado. Enfim, é muito... Nossa, cada caso é um caso, né? Porque é muito pessoal, é muito complicado a gente julgar, que foi o que você falou no início. Não dá para ter uma regra para todo o território nacional. Não dá, né? E infelizmente, nós não estamos vendo essa busca por aproximação para entender o que está acontecendo. Nós estamos sendo jogados, ou nós estamos deixando ir para uma situação em que o legislador vai dizer, olha, para essa situação, 30%, para essa situação, ou 20%. Isso não vai resolver, Fernanda, a qualidade que nós estamos discutindo aqui. Não é verdade? Que é aquilo que a gente falou, a gente busca uma compensação no dinheiro, né? Os pais estão buscando a compensação do que está irritando a eles, do que está angustiando a eles, porque tenho certeza que todos os pais pagariam tranquilamente a escola se os filhos estivessem aprendendo com qualidade, mas é você pagar sem saber se o seu filho vai querer estudar, se o retorno da escola vai ser agradável, se ele não vai pegar a birra daquele amiguinho que não deixou ele ter concentração na hora da aula, porque ficou gritando, né? E irritou a Alice, por exemplo, o microfone aberto. Bom, nós temos 1 minuto e 30 para encerrarmos. Quero agradecer mais uma vez aí, dar um beijo de novo para a Agnes, que está fazendo aniversário. Vocês vão poder agora cantar um parabéns bem gostoso com ela, após a live. Dê o meu abraço virtual a ela. Um beijo para você, para a Adriane, para o Aldinho, para a Alice, que todos nós somos fãs aqui. Uma hora eu vou fazer uma live com a Alice. Minha prima está falando, live muito interessante, prefiro aqui do que Claudinha Leite. Obrigado, Opa! prima. Obrigado! Bem, obrigado. Ganhar da Claudinha Obrigado. Leite. A Rose também está dando boa noite aí, a Helena, minha sogra, está dando boa noite, minha mãe também já comentou, minha tia Cida. Olha, a família inteira, graças a Deus, participando, isso é muito importante. A gente, legal. Com o apoio da família, a gente consegue ir cada vez mais longe. Muito obrigado, Fernanda, mais uma vez. E me coloco sempre à disposição do Na Palma da Mão, porque é um programa que eu entendo como agradabilíssimo, gostoso de fazer. Muito obrigado. Que gostoso. Viu? Obrigada a você também. Sucesso aí na luta pela educação. Aí você tem 2, né? Pequenininhos para poder estar aí mantendo o foco. Fala para a Alice que eu vou começar a fazer uma campanha aqui, hashtag microfone desligado na sala de aula. Olha aí. Que é para as crianças poderem absorver melhor o ensino. Gente, para todo mundo que ficou até agora, muito obrigada. Eu me despeço com um super beijo para todo mundo. Até segunda-feira no Na Palma da Mão. Beijo. Obrigado. Beijo, tchau. Aldo. Beijo todo mundo. Tchau. Obrigado.
Bye.